No estudo de espelhos planos esféricos, quando se desenham as figuras, bom, constrói-se... tá. Utilizando tais regras, conclui-se que um ponto imagem virtual P', conjugado pelo espelho a um ponto real P ocorre. Bom, o que ele quer saber? Quais tipos de objetos, né, óticos aqui, qual tipos de espelhos produzem uma imagem virtual? E a resposta é todos. O espelho plano e o espelho convexo sempre produzem imagem virtual. E o espelho côncavo produz uma imagem virtual no quinto caso. Então é em espelhos planos, côncavos e convexos. A questão 38 da URGS é uma questão dificílima, uma questão bem difícil de ser explicada sem tu dar uma olhada, assim, sem eu estar presente olhando. Mas o que tu tem que entender? Que esse aparelho aqui ele contém um fundo de escala espelhado. Quando os aparelhos de medida contêm um fundo espelhado, qual é a técnica para se ler esses aparelhos aqui? O ponteiro e a imagem devem estar um em cima do outro, isto é, tu não pode enxergar o ponteiro e a imagem. Se tu está enxergando o ponteiro e a imagem, significa que a tua cabeça não está orientada de maneira certa, tu não está olhando perpendicular ao aparelho. O que ele diz aqui? Que o ponteiro é visto na posição abaixo, né? Qual é a marcação do ponteiro? Se aqui é 7,5, o ponteiro está no 8. Se o ponteiro está no 8, o reflexo do ponteiro também tinha que estar no 8, aí tu estaria olhando certo. Mas o reflexo do ponteiro está no 8,5. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse observador está olhando como? Isso quer dizer que esse observador está com a cabeça virada, né? Para o lado direito ou para o lado esquerdo, né? Da observação. Significa que a cabeça do cara está desse lado aqui, ó, está do lado direito. O observador está posicionado de maneira errada. Se ele tivesse exatamente aqui em cima, na perpendicular, ele veria o ponteiro e o seu reflexo um em cima do outro. Quando esse cara começar a deslocar a visão dele daqui para a região certa, o que vai acontecer? Os dois elementos ópticos aqui vão sofrer um deslocamento. O ponteiro vai se deslocar na direção da imagem e a imagem vai se deslocar na direção do ponteiro. Então a marcação correta que ele vai ver é um valor, um número entre o 8 e o 8,5. Mas eu sei que aqui é difícil de entender sem mostrar, tá? Aqui para entender esse exercício tem que usar a técnica dos dedos sobrepostos. Se tiver dúvida, me pede na aula que eu faço esse 38 com prazer, tá? Bem legal esse exercício. Questão 39 da URGS é uma questão que envolve campo visual. Na figura abaixo, E representa um espelho plano e O representa um pequeno objeto colocado no plano da página. Então aqui está o objeto, né? Na figura também representadas duas sequências de pontos. 1, 2, 3 e 4 estão localizadas atrás do espelho. Ó, isso é importante então, tá? 1, 2, o 3 e o 4 estão atrás do espelho, então é bom fazer isso aqui, né? A URGS não deixou claro onde é que era atrás, onde é que era frente no desenho, mas ele falou no enunciado. Então essa é a parte refletiva do espelho. Qual é o ponto que melhor representa a posição da imagem do objeto O formada pelo espelho plano E? Bom, a primeira pergunta aqui é simples. Como o objeto O está colocado aqui, o que a gente tem que fazer? Prolongar o espelho. Qual é a distância que o O está do prolongamento? 2 quadradinhos, então a imagem dele está 2 atrás. A imagem está aqui. A imagem do objeto O é o ponto I. É o ponto 1, na realidade. E a 40 pede, qual dos observadores podem ver a imagem do O formada pelo espelho E? O que tu faz agora aqui então? Tu faz o campo visual da imagem. Se a imagem é o ponto 1, qual desses observadores vão conseguir enxergar o ponto 1 no espelho? Aí tu traça ali, né? Tem que usar a régua. Aqui para mim é difícil, porque não tem como eu fazer a régua aqui, mas vocês podem fazer em casa. O que é isso aqui? É o campo visual. É o campo visual dos observadores que conseguem enxergar essa imagem 1. Quem é que está dentro desse campo visual? O 5 e o 4. E a última dessa página é a 41. Considerando um espelho de distância focal f e raio de curvatura r, nessa análise considere também DO e DI as respectivas distâncias de um objeto e de sua imagem ao vértice do espelho. Analise a alternativa incorreta.
Se o espelho for côncavo e DO for maior que R, a imagem é real. Se o espelho for côncavo e DO for maior que R, o que nós temos aqui? O primeiro caso. No primeiro caso, a imagem é real e invertida e menor. Então, incorreta não é. Se o espelho for convexo e DO for maior que R, a imagem é virtual. Cara, quando o espelho é convexo, não interessa o DO. A imagem sempre vai ser menor e virtual. Então, essa está certa também. Se o espelho for côncavo e DO for menor que F, a imagem é menor que o objeto. Essa está errada. Por quê? Se o espelho for côncavo e DO for menor que F, o que nós temos? Nós temos o quinto caso. Vou até desenhar aqui para te revisar. Tu tem um espelho. Ele falou que o raio de curvatura é R e que o foco vale F. Se a distância do objeto for menor que F, o objeto está aqui. Quando o objeto está aqui, onde é que está a imagem? A imagem está grandona aqui atrás, é o quinto caso, é o caso do espelho de aumento. Então a incorreta é a C.